Tudo bem, Lázaro? Ali na Stari tem 3 pontos. A gente falou muito que você tentou de tudo nesse jogo. A gente viu pertinho, você botou o Watson em várias pontas diferentes do campo, enfim. Eu queria sua análise da partida em relação a isso e o quanto que o rodízio e as ausências fizeram falta. E eu pergunto isso porque a gente falava muito do lado esquerdo, por exemplo, um exemplo forte, que tem, ao mesmo tempo, o Renato ajudando ali, junto com o Fábio e o Roger e tal. E aí você falou pra mim, a gente quer manter mais ou menos esse time, né? Manter o esquema, a estrutura do time. Mas parece que, harmonicamente, o time era outro. Boa noite, Aline. Na verdade, um início de jogo que não estivemos bem no geral, erramos tecnicamente, erramos passes no geral e foi dando confiança para o adversário, um adversário de qualidade. A gente tinha colocado e alertado para a qualidade do adversário. É um time que tem um entrosamento, um treinador que está 1 ano e meio, que fez um grande Paulista ano passado, uma série D subindo para a série C. A gente avisou, alertou nesse sentido, e um time que tem essa sintonia e que consegue aqui no seu campo impor um ritmo. E começaram bem o jogo e foram ganhando essa confiança no primeiro momento, e isso foi dificultando, né, a nossa construção, a nossa circulação. Claro que as ausências, né, alteram um pouco e faz parte agora desse momento, e é necessário também as trocas que a gente tem feito pontualmente. Elas não têm sido em grande quantidade, justamente para manter as ideias, enfim, e mantendo o que está sendo implementado e que está sendo assimilado pelos atletas. Mas é um jogo que não estivemos bem, no geral, um adversário que teve seus méritos em construir o placar, e isso foi ditando ali o ritmo, principalmente na primeira parte ali do primeiro tempo. Ô Lázaro, na temporada passada a gente viu um Corinthians tendo muitos problemas nos começos dos tempos, ou no primeiro tempo tomava um gol cedo, na segunda etapa também. Isso voltou a acontecer nessa temporada. O que acontece com o time que talvez, não sei, entra desligado? Você conseguiu diagnosticar o que acontece que muitas vezes o Corinthians toma um gol muito cedo nas partidas, ou no começo da primeira etapa, ou no começo do segundo tempo? Pois é, na verdade a gente, né, tem falado quando acontece isso, porque já aconteceu em outros momentos, temporadas anteriores, e também agora nesses primeiros jogos, em um momento ou outro, ou o gol, ou algumas possibilidades, e às vezes um pouco mais para entrar no jogo, e isso vai dificultando a sequência. Em alguns momentos temos conseguido melhorar isso, outros ainda permitimos ali para o adversário novamente um início de jogo que vai dando essa primeira confiança no embate, e temos que melhorar em relação a isso. Temos essa consciência e temos buscado, e faz parte dessa evolução também de time. Isso é um aspecto a ser considerado. Lázaro, você fala sobre o Balbuena, né? O torcedor se acostumou com um nível muito alto dele, e nesse início de temporada ele tem oscilado um pouco. Hoje errou novamente no primeiro lance. Alguma questão física, alguma questão mais técnica que você tem achado dele? Não, é um ajuste. O time não teve bem no início do jogo, de uma forma geral, não tem individualização. A gente errou bastante no geral e permitiu ao adversário ir crescendo nesse primeiro momento. Ele teve já outros jogos participando, e bem, assim, a defesa, a parte defensiva nossa tem crescido ao longo dos últimos jogos e tem se organizado melhor, e isso vai refletir e auxiliando todos os zagueiros ali. Todo um sistema defensivo não é individualizado, isso, a questão começa da frente. É um início de temporada, enfim, a gente tem colocado isso, todos os atletas ainda com margem de crescimento, e estamos buscando esses ajustes como uma equipe de uma forma geral para defender melhor. Hoje você precisou sair com mais uma formação diferente no meio campo. Renato Augusto foi poupado, você teve o Duqueiroz e o Rony ali fazendo a dupla de volantes e o Juliano ali no meio campo. No jogo passado você teve uma formação diferente também no meio campo, e deu para ver que o Corinthians teve ali principalmente no primeiro tempo, teve uma eficiência, a bola chegou ali no ataque com mais qualidade. Hoje houve mais dificuldade. O que é que você está percebendo? Onde é que o Corinthians sente mais dificuldade quando você precisa fazer essas mudanças de jogo a jogo? Na verdade são vários aspectos. Primeiro, hoje a qualidade do adversário, que conseguiu nesses primeiros momentos impor uma dificuldade, teve nos duelos de início de jogo levou vantagem, e depois a gente foi errando tecnicamente, foi dando um pouco mais de confiança para o adversário, que conseguiu construir.
E aí, em certos momentos, isso gera um acelerar um pouco numa construção e acaba aumentando o número de erros. E aí demorou um pouco para sintonizar, para a equipe conseguir acalmar e construir como fez em outros jogos, como você colocou do jogo anterior. Hoje sabíamos que ia ter um adversário que tinha essa característica de duelo físico, jogadores que gostam do contato, que buscam isso, então por isso até a constituição do time ali no meio campo para ter um pouco mais de força nos duelos, diferente do jogo anterior, onde a gente conseguiu ter um controle maior desde o início do jogo, mas eu acho que esse início de jogo e a qualidade do adversário condicionaram um pouco alguns erros a mais do que o normal que a gente vem tendo. Lázaro, Lili Nascimento, da ESPN. Você tirou o Duqueiroz e manteve o Rony. Eu gostaria de saber se, além da parte técnica para essa substituição, também é uma forma de testar Rony e Fausto Vera no meio de campo, já que o Duqueiroz tem passaporte carimbado no meio do ano. Não, na verdade, assim, são as combinações que a gente tem buscado e avaliado como elas têm funcionado. O Rony estava bem no jogo e fazendo um pouco mais, era mais uma questão tática mesmo de coberturas de espaço, e aí a entrada do Fausto, o atleta está retornando e está gradualmente retomando um padrão de performance, e era mais uma questão tática mesmo de cobertura. A gente estava sofrendo um pouco nas transições, o placar, e aí no início do segundo tempo a gente fez algumas modificações em termos de ideia e colocou para os atletas e logo tomou o gol, então ainda mais um time que a gente já tinha, além de uma construção, um time que tinha essa característica de transição forte, com atletas do lado de velocidade, então é onde a gente estava sofrendo, então o Rony para dar um pouco mais esse suporte por trás e a permanência dele, e o Fausto para tentar ajudar um pouco mais nessa circulação, e fez bem, entrou bem, além dele os outros que entraram também, o time foi melhorando em alguns aspectos, conseguiu estar até o final do jogo, martelando, buscando, bola na trave, algumas finalizações, enfim, não baixou em nenhum momento de buscar, e a ideia da permanência do Rony era para esse equilíbrio um pouco mais defensivo nas transições, onde eles estavam buscando mais levar o perigo para a gente. Oi, Lázaro, boa noite. O que te levou a fazer as alterações, o Paulinho, o Fábio Santos, o próprio Fausto, apenas no segundo tempo e não já no intervalo, já que o Corinthians não vinha bem no primeiro tempo? Boa noite. A gente buscou primeiro ajustar dentro das peças que a gente já estava, modificações de posicionamento mesmo, consolidando um pouco o Adson do lado esquerdo, que a gente já fez uma parte final, e aí trazendo essa ideia, porque o time começou na parte final do primeiro tempo a circular a bola, conseguir achar o Adson, desbloquear um pouco mais o lado esquerdo, deixar o Juliano mais centralizado para vir ser um apoio aqui para a nossa construção do lado direito. Então a gente corrigiu mais claramente no intervalo, ajustou os detalhes e esperou para ver o resultado disso, uns 10 minutos, 12, e depois partimos para as substituições, que a gente entendeu que aí trariam acréscimos ali para buscar de uma outra forma o resultado. Levamos um gol logo no início do segundo tempo, novamente, e aí ainda mais a necessidade de buscar com alterações. Luan, Lázaro, tudo bem? Tudo bom. Não de hoje, né? Quando a gente percebe que quando o Corinthians precisa rodar o elenco, precisa contar com jogadores que não vêm atuando no time titular, perde um pouco a qualidade. Falta material humano, acho que principalmente pensando em competições mais de um nível maior, Libertadores, Campeonato Brasileiro, precisa ir para o mercado? Não, na verdade, assim, o time, o clube está... e o nosso elenco, ele tem condições e tem peças. Na verdade, a gente não tem, você coloca titulares, mas a gente não tem. Hoje, a gente está buscando ter algumas opções de titulares. Não é mais isso de ter os 11. A gente tem que ter um grupo com 16, 17 titulares para justamente essa necessidade que o elenco tem e que as competições têm. Então, é isso que a gente tem feito em todos os setores, de ter essas opções. E isso é importante, e os atletas estão numa etapa que a gente tem, é claro, as oscilações vão acontecer, um adversário com qualidade, o início de jogo vai te dificultar um jogo, mas eu vejo que no panorama da sequência que nós temos tido evolução como time e vamos continuar tendo. Eu acredito que ainda é uma etapa que a gente está consolidando ideias e é claro, com as modificações, as mudanças e
E a compreensão da ideia, quando você tem troca, acentua um pouco e com o início de jogo acentua um pouco mais. Mas eu vejo dentro do panorama que a gente está buscando, inclusive com essas variações e as possibilidades de atletas que estão se reintegrando, que estão retornando, que estão atingindo sua melhor condição também, atletas que têm condição de serem também titulares. Não temos 11 titulares, temos um grupo de titulares ali. Obrigado, boa noite. No jogo que você rodou tanto o elenco, eu gostaria que você explicasse o porquê da entrada do Júnior Moraes e não, por exemplo, do Wesley ou do Arthur. Boa noite, Bismarck. A opção que a gente entendia que cabia bem o jogo, entrou bem no jogo, fez combinação, veio aparecer. Ele tem uma característica, além de aparecer na área, né, é um atacante, enfim, fez combinação, deu passe para o Roger, e ele também tem uma leitura, e o que a gente estava precisando em alguns momentos era como eles estavam com essa linha, essa flutuação nas costas dos volantes, e ele fez também essa combinação, potencializou. É um atleta que nós temos a confiança nele, e a característica dele é a que a gente entendia melhor para aquele momento do jogo. Você poderia falar um pouquinho das situações do Yuri Alberto e também do Maicon, se eles vão estar à disposição já para o próximo jogo, o Renato também, e se você poderia comentar dessa viagem que vocês vão ter que fazer até Brasília, né, que no calendário ali a gente não estava esperando que fosse acontecer, ainda mais que na semana que vem tem um derby. Obrigada. Boa noite, Mariana. Bom, os atletas, o Renato, tanto o Renato, o Yuri e o Maicon treinaram hoje no clube, estão, né, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes ali. Amanhã a gente vai estar ali próximo e avaliando as condições e o quanto eles estão, né, cada um deles em situações diferentes de participação já nesse próximo jogo. É um espaço curto de tempo agora, um jogo com viagem, enfim, mas faz parte e temos que nos adaptar a isso. Vão participar do jogo em medidas diferentes ali, cada um no seu time. A questão dessa viagem, o curto espaço de tempo faz parte, né? Outras equipes têm ido fazer jogos ali e não temos muito o que lamentar, é entender como funciona, nos ajustar, vamos voltar já recuperando, ficando lá no CT para acelerar esse processo de recuperação, que é o mais importante. É um curtíssimo espaço de tempo entre um jogo de quinta-feira no último horário para um jogo de domingo às 4 da tarde. Então, potencializar esse processo de recuperação agora, de, né, retomar a confiança que temos tido um crescimento ao longo, e os atletas já vão ter que dar a resposta ali. A gente vai buscar novamente fazer um bom jogo lá no domingo para essa nossa sequência. Rafael Marção aqui do Lance. Pegar o gancho do Paulinho, né, o terceiro jogo seguido que ele entra no segundo tempo. Hoje ele entrou ali numa função um pouco mais avançada, né? A gente vê ele na área, teve a cabeçada no travessão. Eu queria saber se foi mais uma situação do jogo ou se é um posicionamento que você pensa para ele ao longo da temporada. Boa noite. O Paulinho tem, primeiro, né, aumentado a participação, o tempo dele é normal, é natural nesse reinício, né? Ele vai crescendo enquanto a quantidade de minutos em campo e também a intensidade dele no jogo, e ele já participando, né, bastante ali, sendo importante. Ele tem essa característica, é um atleta que a gente estava num momento do jogo que precisava de uma composição ali, e ele também tem a presença na área como um ponto forte, então foi essa a utilização, atleta que já está acostumado a jogar, né, nessa meia e se apresentando na área, então ele vem participar do processo de construção, e depois uma chegada, como ele conseguiu produzir situações de finalização, de bola na trave, de uma outra finalização passando perto, de estar sempre desviando bolas ali e incomodando a defesa nessa parte final de jogo que o time estava apostado atrás, a gente precisava ter peso na área, e ele traz isso também. Obrigado, Fer. Boa noite. Obrigado, boa noite.